A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós vamos estar aqui mais uma vez em oração, clamando ao Deus, clamando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante toda essa semana nós vamos estar orando em favor da família, da nossa família. E eu quero deixar a palavra do Senhor no livro de Salmos 127. Primeiro diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Louvado seja Deus, se o Senhor não estiver, meus irmãos, na frente da batalha, a nossa batalha não será ganha. Se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver presente como livramento, sabemos que o fracasso nos vence. Mas se o Senhor estiver conosco, nós seremos vitoriosos, a nossa família, nossos filhos, a nossa parentela, a nossa casa. E durante essa semana, meus irmãos, não como uma campanha, mas como um propósito de oração, clamando pela nossa família. A oração de 6 horas. Durante toda essa semana nós vamos estar orando, intercedendo pela nossa família. Em nome de Jesus, o Senhor nos concederá a vitória. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ou seja, nenhuma ferramenta preparada contra nós, contra a nossa família, prosperará. Porque Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande eu sou, aquele que é o dono da nossa vida, prevalecerá por cada um de nós. O Senhor nos dará a vitória. Vamos estar clamando nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Coloca o nome dessa pessoa, da sua família. Coloca o nome da sua família. Coloca o nome da sua parentela. E vamos estar orando, meus irmãos. Se você quiser orar com uma peça de roupa na mão, algo que você queira colocar, nós vamos estar também orando, intercedendo. O Senhor nos dará a vitória. Altíssimo Deus e eterno, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento, ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, diante da sua palavra, diante, Senhor, da sua misericórdia, nós estamos. Deus justo, Deus fiel, Deus verdadeiro, queremos, ó Pai, nesta hora que pedir, Senhor, perdão de todos os nossos pecados. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossas palavras. Senhor Jesus, perdoa-nos nessa hora, nesse dia, porque somos necessitados, Senhor, do perdão, da misericórdia, da graça e da salvação do nosso Deus. Porque somente o Senhor é o Deus que pode nos salvar e pode nos salvar. É somente o Senhor que levanta a bandeira do livramento diante do inferno, diante daquele que procura destruir-nos a nossa alma. Deus justo, Deus fiel, Deus grande, diante, meu Pai, da tua presença nesse dia, nessa hora, nos colocamos de joelho dobrado, Senhor, para buscar, ó Pai, a tua face em nome de Jesus Cristo. Intercedemos, ó Pai, pela nossa família, pela família dos nossos irmãos, por todas as famílias. Deus grande, Deus de misericórdia, é o Senhor que diz, meu Pai, na sua palavra, tudo quanto pedirdes orando, crendo recebereis. Meu Deus, nós cremos que quando nós oramos, quando nós estamos, ó Pai, com o coração quebrantado, um coração, ó Deus, derramado na tua presença, clamando, suplicando ao Senhor. O Senhor, meu Pai, está nos ouvindo. O Senhor, meu Pai, é o Deus que age por nossas causas, como está escrito, Senhor Jesus,
que por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados me levantarei agora, porei em salvos para aqueles a quem eles assopram. Meu Deus, quantas famílias, quantas pessoas Satanás tem apontado, quantas pessoas, Pai, Satanás, meu Deus, tem procurado destruir as famílias, esposos, filhos, meu Deus, a sua parentela. Cobre-nos com teu sangue, meu Pai, nessa hora. Cobre a nossa família com teu sangue. Cobre meus filhos, cobre meu esposo, cobre a minha vida. Cobre, ó Senhor amado, toda a minha parentela, nossa parentela, Senhor. Diante das asas do Altíssimo, meu Deus, cobre, Senhor, meus irmãos nessa hora, cobre eles com teu sangue, cobre a casa deles, ó Pai, seus filhos, a sua família, em nome de Jesus Cristo. É o Senhor Deus que tem poder de repreender todo o mal que sobrevém para destruir todas as ameaças de Satanás, meu Deus, toda palavra de maldição, toda arma preparada no coração, na mente, Senhor, deste homem, dessa mulher mal, que carrega maldade, Senhor, para destruição, meu Pai, de quem eles apontam, de quem eles assopram, ó Deus de Israel. É o Senhor Deus do livramento, é o Senhor Deus, meu Pai, da proteção divina, porque está escrito, meu Pai, meu Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, meu Deus, se o Senhor não guardar a nossa vida, em vão, meu Pai, nós estaremos confiando, meu Deus, a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança, meu Pai, não está, Senhor, na solução da terra, mas a nossa confiança está no Senhor dos exércitos, o grande eu sou, que livrou Israel da mão de Faraó e abriu o mar vermelho para que eles fossem adiante, livrando eles, ó Pai, meu Deus, da morte, da prisão, do cativo de Faraó, dos seus inimigos, meu Pai, que poderiam, Senhor, ter destruído teu povo na espada, ó Deus, que maravilha, mas o Senhor, meu Pai, foi um Deus presente, Senhor, no deserto, foi Deus presente na vida do seu povo, assim também é o Senhor Deus poderoso, que está presente conosco nessa batalha, meu Deus e meu Pai, estendo as tuas mãos nessa hora, repreendendo, ó Pai, repreendendo, Senhor, todas as fortalezas do mal, todas as fortalezas do adversário, Senhor, seja repreendido nesta hora. Nós cremos, ó Pai, que é o Senhor que vê todas as coisas, é o Senhor, meu Pai, que chega para dar o livramento da morte, chega para dar o livramento das ameaças, meu Deus, vai destruindo, Senhor, todo o laço de Satanás, toda obra das trevas, em nome de Jesus Cristo, é o Senhor que cobre-nos com teu sangue, cobre, meu Pai, esses filhos com teu sangue, cobre esta moça com teu sangue, cobre a vida deste rapaz, meu Deus, que está em perigo com teu sangue. Cobre, Senhor, a casa do teu servo, a família do teu servo, a família da tua serva. Cobre, Senhor, com teu sangue. Cobre com teu sangue esta família. Cobre com teu sangue, ó Pai querido, a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus e meu Pai, também que o Senhor pode nos esconder no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Esconde, meu Pai, esta moça, esconde, meu Pai, esse jovem, esconde, meu Deus, essa criança, esconde esse casal, esconde, meu Pai, essa família.
Esconde-nos, ó Deus, meu Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Libertador, meu Deus e meu Pai. É somente o Senhor, meu Pai, que nos vê, Senhor, dos altos céus, aonde o Senhor está sentado em um alto sublime trono. Meu Deus, é o Senhor que levanta tuas mãos, e a boa mão do Senhor, meu Pai, nos livra. A boa mão do Senhor opera, a boa mão do Senhor, meu Pai, faz o impossível acontecer. Ó Deus de misericórdia, estende as tuas mãos nessa hora. Tenha misericórdia, meu Pai, dessa casa. Tenha misericórdia dessa família que vivencia, meu Pai, meu Deus e meu Pai, tantas lutas. Vivencia, Senhor, a diversidade, meu Deus, dessa pessoa que vivencia, meu Pai, meu Deus, uma decepção. Mas nós clamamos agora, meu Deus, estende as tuas mãos sobre essas vidas, sobre essas almas, sobre essa família, Senhor, queimando, meu Pai, todo mal. Queima, Senhor, queima o destruidor, queima, Senhor, queima aquele que quer nos destruir. Queima aquele que quer destruir a vida desse jovem. Queima, Senhor, queima todas as obras do mal. Desfaz essa macumbaria. Desfaz, ó Pai, a maldade. Desfaz, meu Pai, a bruxaria. Desfaz a magia negra. Desfaz, Espírito Santo de Deus, nessa hora, todo alevante, toda apontação, todo mal, Senhor, que é projetado na mente, no coração dessa pessoa. Queima agora, queima, Senhor, queima, queima agora, paralisa as forças desse demônio, paralisa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todo mal, meu Pai, todo mal seja repreendido, paralisado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, garante-nos a vitória, garante a vitória, meu Pai, para essa mãe que clama por a libertação desse filho. Meu Deus, garante a vitória para essa esposa que clama pela libertação do seu esposo. Meu Deus e meu Pai, esse filho, Senhor, que, meu Deus e meu Pai, é viciado nas drogas, na bebida, no jogo, na prostituição. Meu Deus, esse filho que é mudado completamente. Mas nós oramos, meu Pai, porque o Senhor ouve a oração do necessitado. O Senhor ouve, meu Pai, o clamor, meu Pai, o grito, Senhor, o gemido daqueles que clamam pelo Teu nome. É o Senhor Deus, meu Pai, que não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar. O ouvido é gravado para que não possa ouvir. Mas é o Senhor Deus dos altos que lança por terra, meu Pai, potestade, principado, hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Levanta-te, ó Senhor, dissipa os nossos inimigos por terra, dissipa, meu Pai, toda obra das trevas, destrói, ó Pai, porque para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer, meu Pai, as obras de Satanás, as obras das trevas, as obras do maligno, as obras daquele, meu Pai, que nos rodeia bramando como leão, buscando, Senhor, que nos possa tragar, buscando tragar esse casal, buscando tragar a vida dessa jovem, desse jovem, a vida dessa criança, dessa pessoa, Pai. Cerca agora com labareda de fogo, cerca agora, meu Pai, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, para livrar, Senhor, de todo mal. Meu Deus, envia o anjo sobre essa casa, envia o anjo do Senhor com a espada desembainhada sobre a vida dessa jovem.
Meu Pai, essa jovem que trabalha, esse jovem que trabalha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dá o livramento, livra ao sair de casa, livra ao chegar em casa, livra, Senhor, essa jovem, em nome de Jesus Cristo, aonde ela colocar, meu Pai, a planta dos seus pés, o anjo do Senhor, meu Pai, está acampado, guardando, livrando, repreendendo, e a proteção divina do Todo-Poderoso, meu Deus e meu Pai, guarda essa criança do homem mau, guarda essa criança, meu Pai, debaixo das asas do Senhor, guarda essa família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que Satanás já me achou de matá-lo, Satanás já me achou de destruir, Satanás já me achou, meu Pai, meu Deus e meu Senhor. Eu te peço agora, Espírito Santo, age, meu Pai, age libertando, salvando, cura essa pessoa enferma, cura essa pessoa doente, cura essa pessoa, meu Pai, que se encontra em estado, meu Pai, no vale da sombra da morte, essa pessoa, meu Pai, que já não tem mais a esperança, mas a desesperança governa o seu coração, a sua mente. Mas grande e poderoso ao Senhor nos céus e na terra, meu Deus, para bradar no coração desta pessoa a vida, meu Deus, traz vida a esta pessoa, traz vida a esta família, traz vida, meu Pai, aonde a morte, traz alegria aonde a tristeza adentrou, traz a esperança, meu Pai, aonde a desesperança adentrou, traz, meu Pai, meu Deus, a paz aonde, Senhor, o desassossego reina, meu Deus e meu Pai, traz salvação agora sobre esta família, salvação sobre esse jovem, salvação sobre essa casa, salvação sobre essa família, meu Senhor. Oh, maravilha, meu Pai, é somente o Senhor Deus, que quando nós clamamos, ó Pai, sentimos o mover do Senhor, sentimos a mão grandiosa do Senhor, meu Pai, que tudo opera, que tudo faz. Sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada, sem o Senhor não há livramento, sem o Senhor não há cura, sem o Senhor não há salvação, sem o Senhor não há libertação. Ó Pai, ó Deus grande, ó Deus tremendo, ó Deus soberano, Emmanuel, o desejado das nações, aquele que é o grande Senhor, aleluia, a resplandecente estrela da manhã, meu Deus e meu Pai, o primeiro, o derradeiro, aquele que é, meu Pai, o Todo-Poderoso, meu Deus, o único verdadeiro Deus, é o Senhor, meu Pai, o único verdadeiro Deus, o único verdadeiro Deus, meu Pai, em que nós estamos prostrados, em que nós temos dobrado o nosso joelho para buscar, ó Deus, a Tua face, para buscar, ó Deus, a Tua presença, porque sem a Tua presença não sairemos, ó Pai, a lugar nenhum. Sem a Tua presença nós não seremos vencedores, meu Deus e meu Pai. É a presença do Senhor, meu Pai, que nos fortalece, a presença do Senhor nos coloca à disposição para marcharmos, ó Deus, no campo de batalha e pregarmos a palavra do Senhor. A Deus de misericórdia, fortalece esta família, fortalece essa pessoa, ajuda, meu Pai, essa pessoa a buscar o Senhor na oração, na qual Satanás desfaleceu, meu Deus, esta família, meu Pai, que passa por momentos de adversidade, de perda, de choro, de pranto, meu Deus, estende as Tuas mãos agora, alcança o celeiro, alcança a vida material, meu Deus, abra as portas, repreende o espírito de desemprego que age, meu Pai, nas nossas vidas, na família, meu Deus e meu Pai, que age na vida deste irmão, desta pessoa, repreende a Deus todo espírito destruidor de miséria, todo espírito, meu Pai, devorador.
Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido, seja destruído pelo sangue do Cordeiro de Deus. Porque está escrito, meu Pai, pedi, dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Eu creio, meu Pai, no poder e autoridade das Escrituras, eu creio no poder e autoridade da Tua Palavra, meu Deus, que jamais pode falhar, jamais pode negar, meu Pai, mas, meu Deus é confiante e bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele não será abalado, não será envergonhado, não será, meu Pai, destruído, porque o Todo-Poderoso está conosco. O Todo-Poderoso, meu Pai, é o que governa, é o que tem o controle da situação. A Deus, em nome de Jesus Cristo, repreendo agora, meu Pai, repreendo agora, meu Senhor, todo mal agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja repreendido, seja, meu Pai, exterminado por terra. Garante, meu Pai, a vitória, garante, Senhor amado, o livramento, pelo poder e autoridade da Tua Palavra, confirma a bênção e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já te agradecemos, Senhor Jesus, já te agradecemos, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é santo, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe. Nós estamos aqui orando, clamando ao Senhor durante toda esta semana, o Senhor nos conceder. Eu sou a nossa irmã Marceline Gonçalves, estarei clamando ao Senhor junto com nossos irmãos. Que Deus nos abençoe mais uma vez, abençoe meus irmãos que com essa mesma fé têm clamado, e que o Espírito Santo de Deus nos dê força, nos encoraje cada dia mais a não desfalecer, mas continuarmos a buscar o Senhor. Que Deus vos abençoe, até o próximo áudio de oração. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.